Vamos lá, eu quero convidar você. Vamos à leitura bíblica. Lucas capítulo 24. Desejo que o seu coração continue aberto e atento àquilo que Deus ainda está a nos falar nessa noite. Lucas capítulo 24. Abra sua Bíblia e a mantenha aberta, por gentileza. Nós leremos a partir do verso 1. O tema dessa noite, as duas notícias. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 24, leremos a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. E viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Amém. Amém. Louvado é o Senhor por sua santa palavra. Nessa noite de Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus, aquele que é a razão da nossa vida, é o dono do nosso coração, merecedor dos nossos dias. É Ele que nos resgatou da morte para a vida e, assim como em todos os encontros que nós temos enquanto igreja, Ele é o centro, Ele é a razão, Ele é o principal admirador ou admirável daquilo que nós vivemos aqui. A Páscoa nasceu muito antes de Cristo, lá naquela experiência do Êxodo, quando o povo de Israel celebrou a vitória sobre o espírito da morte que passaria sobre o Egito. Essa experiência está descrita no 2º livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 12. Naquele contexto, Deus precisou impor sobre a escravizadora nação do Egito a conhecida praga dos primogênitos. Se você conhece um pouco da história do povo de Israel, descrita no Antigo Testamento da Bíblia, você vai se lembrar que Deus anunciou que numa noite específica o espírito da morte passaria sobre todo o Egito, nação que naquele momento estava escravizando o povo de Deus. E esse espírito de morte, segundo o próprio texto de Êxodo 12, lá no versículo 12 diz que ele levaria a óbito todos os primogênitos, os homens mais velhos, os filhos mais velhos, tanto os homens quanto os primeiros machos entre todos os animais do Egito. Mas antes da visita do espírito da morte, lá em Êxodo, na nação do Egito, para proteger o seu povo que estava ali, a Bíblia diz que depois de anunciar a data, Deus deu uma palavra para que o povo se preparasse para esse momento. Diz a Bíblia que Deus orientou cada família do seu povo a preparar um animal, poderia ser um cordeiro ou um cabrito, e sacrificá-lo naquela noite, na noite anunciada. Após o sacrifício do animal, segundo a orientação de Deus, o sangue deveria ser aspergido nos batentes laterais das portas da casa de cada família e nos umbrais. Na noite que o espírito da morte passasse, as famílias não deveriam se preocupar. Antes, deveriam se assentar em volta da mesa, assar a carne do animal sacrificado, comê-la com folhas amargas, folhas verdes, e com pão
sem fermento. Essa foi a ordem de Deus para o povo. Diante do sangue do animal que estava ali aspergido nos umbrais das casas das famílias, o espírito da morte não poderia acessar as famílias. Esse foi um ritual instituído pelo próprio Deus para celebrar a saída que já estava iminente do povo da nação escravizadora. Ali o povo estava já celebrando a passagem da escravatura para a liberdade. Dali nasce a Páscoa, momento em que o povo vive uma expressão de liberdade a partir da ação do libertador, eterno Senhor. Essa é a Páscoa descrita no Antigo Testamento. Mas o texto que nós lemos há pouco fala-nos de uma Páscoa no Novo Testamento. Essa celebração, ela ganhou contornos especiais porque ela falou sobre um cordeiro diferente. O cordeiro apontado para o sacrifício não era um animal imaculado, mas era o Filho de Deus. Nessa ceia, ao invés dos participantes receberem um pedaço de cordeiro assado, eles viram Jesus com um pedaço de pão, dizendo: esse é o meu corpo partido por vós. Eu sou o cordeiro e esse pão representa o meu corpo partido por vocês, por amor a vocês. Assim como um dia o espírito da morte assolou a nação do Egito, lá em Êxodo, também um dia o espírito da morte passou a assolar a humanidade. Passou a visitar a humanidade, gerando diversos prejuízos, sangrentos prejuízos, gerando destruição das mais diversas formas, dimensões, aspectos. E do mesmo jeito que um dia o sangue do animal precisou ser derramado e aspergido nos umbrais das famílias, para que a morte não acessasse as famílias, um dia Jesus precisou se oferecer como cordeiro, derramar o seu sangue, para que na força do seu sangue a morte pudesse não entrar mais na vida das famílias. Ao se entregar na cruz, como nós vimos aqui, tão lindamente representado com o musical que nós assistimos, Jesus passou a oferecer o seu próprio sangue para que pudesse ser aspergido nos umbrais da vida humana, da minha e da sua vida. Quem tem o sangue de Jesus em sua vida não pode ser visitado pelo espírito de morte. A morte não cabe, ela não entra. Ela não tem acesso. Ela não tem autorização para entrar. O sangue do cordeiro, ele remove todo tipo de ameaça de morte. Ele rechaça toda estratégia de morte. Ele é forte o suficiente para gerar vida na criação. E o texto que nós lemos, ele nos fala exatamente sobre o desfecho do sacrifício do Cordeiro Jesus. A Bíblia nos conta sobre a ida de algumas mulheres, Maria Madalena e Maria, que foram ao sepulcro logo na manhã de domingo, depois da dolorida experiência do Cristo crucificado. Elas foram para ver o corpo de Jesus, que era um ritual da época. Ali elas tinham a intenção de perfumar e ungir o corpo de Jesus. Era um dos últimos tributos que a pessoa fazia em expressão de amor pelo ente querido. E o texto diz que quando elas acessaram o interior do túmulo, que era um túmulo grande na época, onde era para se estar o corpo de Jesus, elas não o encontraram. No instante em que elas estavam ali, diz o texto, como inclusive nós vimos há pouco no nosso musical, dois homens de branco apareceram e as comunicaram que Jesus não estava mais lá. Ele já havia ressuscitado, como inclusive já tinha predito. A partir dessa história, que eu imagino que você conhece, eu quero concluir
a nossa reflexão com as duas notícias. E você sabe, quando eu falo concluir, temos mais 30 minutos. Mas vai ser um pouco menos hoje. E vocês sabem que as razões são óbvias. Mas temos duas notícias que precisamos acolher no coração nesse momento. A primeira notícia: Jesus ressuscitou. Podemos falar bem forte isso, para que a vizinhança possa ouvir? Vamos lá? Jesus ressuscitou. O sacrifício de Jesus não poderia acabar na morte. O sacrifício foi necessário. O sangue teria que ser vertido na cruz, derramado por nós. Porque somente através do sangue dele a morte seria equacionada em nossa vida. Mas o desfecho não poderia ser a morte. O destino final de Jesus não poderia ser o túmulo, o esquife. Jesus precisava ressuscitar. E para a glória de Deus Pai, e para a glória de Jesus, e para a glória do Espírito Santo, Jesus ressuscitou. Jesus vive, ele voltou a viver. Essa foi uma notícia muito indigesta, difícil de se contrair, que foi ecoada no coração de uma humanidade incrédula que estava ao lado de Jesus naquele momento. Como o homem poderia, depois de morto, da maneira que foi, com os requintes de crueldade que foi, como um homem, depois de alguns dias, ao terceiro dia, poderia voltar à vida? A indagação era essa, o questionamento era esse. A incredulidade foi o pano de fundo do cenário da ressurreição de Jesus. Praticamente todos descreram da ressurreição de Jesus. A partir do versículo 8, o texto diz que as mulheres saíram do túmulo e foram contar para os discípulos o que havia acontecido. E ao chegarem na presença dos discípulos, não dos inimigos, mas dos discípulos, diz o texto. Se você puder acompanhar comigo, eu imagino que você deixou a sua Bíblia aberta. Vamos lá para os versos 10 e 11. O texto diz que as mulheres relataram o que havia acontecido. Para eles, ou seja, para os discípulos de Jesus, porém, a história pareceu absurda. Diz o texto que eles não acreditaram nelas. Como assim Jesus ressuscitou? O texto continua dizendo que Pedro foi até o túmulo ver se o corpo de Jesus não estava mais lá. Você pode constatar no versículo 12. Meus irmãos, quem foi constatar com o coração abarrotado de incredulidade foi o Pedro. O Pedro foi aquele que pregaria na primeira grande mensagem missionária após a descida do Espírito Santo. Foi o Pedro que, através de sua homilia, de sua pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Poucos dias depois, esse Pedro incrédulo estava pregando a ressurreição do próprio Cristo. No entanto, alguns dias antes dessa gloriosa experiência em que o Espírito desce na festa dos Pentecostes e toma toda a igreja e ali passa-se a nascer uma igreja pujante, vitoriosa. Alguns dias antes, esse mesmo Pedro não acreditou que Jesus estava fora do túmulo. Percebe que não é uma notícia fácil de digerir. É por isso que tanta gente, inclusive em nossos dias, tem dificuldade de crer que Jesus ressuscitou. Convenhamos, não é uma informação fácil de aceitar. Se aqueles que viveram ao lado de Jesus, se a sua equipe apostólica, se aqueles que viram tantos milagres, se aqueles que, inclusive, viram Jesus ressuscitando o homem, lembram-se dessa experiência? Jesus ressuscitou Lázaro.
Se aqueles que viram tudo isso, as testemunhas que tiveram o privilégio de verem isso de perto, duvidaram, imagina nós, a atual humanidade, que está separada daquela geração por milhares de anos. É visível que atualmente muitos ainda acham a notícia de que Jesus ressuscitou absurda. É por isso que nós precisamos reiterá-la o tempo todo. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O final do processo expiatório, vicário, de sacrifício do Senhor não foi o túmulo, porque Ele ressuscitou. Eu não sei como está o seu coração hoje, nessa noite celebrativa de Páscoa, mas eu quero que você reafirme em alto e bom som em seu coração que Jesus ressuscitou. Ele vivo está. Falamos com Ele hoje. Ele está nos ouvindo agora. Ele está entre nós. Ele não pôde ser limitado pelo sepulcro. Ele ressurgiu e Ele está revestido de glória e de honra, reinando em majestade e poder. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus! Jesus está vivo! Ele está vivo e nós o adoramos em cada passo que nós damos. A segunda notícia que precisamos reafirmar para terminarmos é que nós também ressuscitaremos. Nós ressuscitaremos. Vamos dizer juntos bem forte? Nós ressuscitaremos. A mesma forma, ou da mesma forma que Jesus saiu do túmulo, nós também sairemos. Jesus viveu o que viveu para mostrar a mim e a você o tamanho do seu amor por nós. Ele morreu e ressuscitou para colocar diante dos nossos olhos o nosso final. Nós temos bastante dúvida sobre o percurso da nossa vida, mas nós não temos nenhuma dúvida sobre o final da nossa vida. Nós ressuscitaremos com o Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Se você está perto de algum irmão com um pouco menos de fé que você, compartilhe a Bíblia com ele. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 4. E eu gostaria de ler alguns versos com você, para que a Bíblia possa embasar essa afirmação. Nós ressuscitaremos. 1 Coríntios capítulo 15. Se você, depois com calma, e eu sugiro isso a você, ler esse capítulo de 1 Coríntios 15 em casa, você vai perceber que a primeira parte desse capítulo fala da ressurreição de Cristo. Aqui o Espírito está falando à igreja de Corinto através de Paulo. E se você acompanhar comigo aí, vamos discorrer um pouco nesse texto, a partir do versículo 4. O texto diz que ele, Cristo, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E o texto vai continuando a narrar essa primeira parte que aponta para a ressurreição de Jesus. Aqui é uma carta, é uma mensagem importante para a igreja. Mas depois que Paulo, através do Espírito Santo, descreve a experiência de Jesus, ele muda o foco. Ele vai para outra ressurreição. Ele começa a falar da ressurreição de todos que morrem em Cristo. A partir do versículo 13, desce um pouco mais, corra lá para o versículo 13, você vai constatar comigo que a Bíblia diz que, pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Aqui é uma vinculação do Cristo que ressurgiu com os que serão também ressurretos, com os que também ressurgirão. O texto vai dizer que se nós não ressuscitarmos como
Cristo ressuscitou, nossa pregação é inútil, diz o texto. E a fé que nós temos nele também é inútil. Olha que palavra forte. As palavras do Espírito Santo através de Paulo direcionam o nosso olhar, em primeiro plano, para a ressurreição de Jesus e depois, em segundo plano, para a nossa ressurreição. No versículo 19, inclusive, ele ainda diz: se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais indignos. Outra versão diz: os mais miseráveis em todo o mundo. Ou seja, Paulo está dizendo que se não tivermos esperança na ressurreição que nós viveremos, a nossa vida nesse mundo é extremamente inútil, desperdiçada. Mas ele caminha, movido pelo Espírito Santo, para uma afirmação formidável, lá no versículo 20. Desce um pouco mais. Olha só o que diz a Sagrada Escritura. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que morreram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, esse homem é o Adão, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Qual homem? Cristo Jesus. Os versículos 22 e 23 dizem: assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. O versículo 26 vai nos dizer que a morte física é o nosso último inimigo. O último inimigo a ser vencido. Aleluia! Nós ressuscitaremos como o Senhor. Mas a alegria que enche o nosso coração não pode sufocar a verdade que nem todos ressuscitarão para a vida eterna. Há um texto em que o próprio Jesus esclarece sobre essa questão. E eu sei que você está habilidoso para abrir a sua Bíblia. Quero convidar você a abrir em João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8. Eu quero trazer esses dois versículos, 28 e 29. Texto que reafirma, através das palavras do próprio Jesus, que nem todos ressuscitarão para a vida eterna. Evangelho de João 5, 28, diz assim a Bíblia. Vocês querem que eu espere mais um pouco? Estou percebendo um burburinho. 28. 5, 28. Me perdoem. 5, 28. Olha só o que diz o próprio Cristo. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. A Bíblia diz que alguns mortos, não, todos os mortos, ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus. E, em sequência disso, ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem a vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Vamos ao último texto? Agora está mais fácil de encontrar. Apocalipse 20. Fecha a Bíblia e abra no final. Apocalipse 20. Leremos esse último texto. Diz assim, Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele.
A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Viu os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então, a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A notícia é que nem todos ressurgirão para o mesmo destino. Alguns ressurgirão para a vida, outros ressurgirão para a morte. No episódio de ressurreição, ou da ressurreição de Lázaro, quando Jesus fala com as irmãs de Lázaro, que choravam muito a perda do irmão, e para lembrar o contexto, se você não se lembra muito, Lázaro foi um grande amigo de Jesus. E Lázaro faleceu enquanto Jesus estava a 4 dias de caminhada de sua cidade, Betânia. Quando Jesus chegou na cidade de Lázaro, ele já estava em óbito, já há alguns dias. O seu grande amigo estava morto. E diante desse quadro, Jesus disse para as irmãs de Lázaro, nesse contexto ali, versículo 25 de João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo depois de morrer, viverá. Jesus foi enfático, ele reafirmou isso inúmeras vezes. Inclusive naquela ocasião em que ele estava junto com a família de Lázaro, chorando a morte de Lázaro. O texto diz no versículo 35 que Jesus chorou, Jesus estava triste, era um momento de dor, de separação. Sabemos que a história nos mostra que depois Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas naquele momento, naquele enredo, Jesus chama a família de Lázaro e diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus fala que um dia, aqueles que morrem nele, ressuscitarão para uma vida gloriosa. Jesus está dizendo que aquele que tem o sangue dele aspergido na vida, nos umbrais da vida, mesmo depois de morrer, viverá para sempre, porque a morte não pode determinar o futuro daqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus. A morte jamais poderá acessar a existência daqueles que estão nas mãos de Jesus. Eu quero perguntar a você, como está o teu coração hoje? Jesus ressuscitou para que você um dia também ressuscite com Ele para a vida gloriosa que Ele tem reservado para você. A morte física não é uma ameaça para a vida daqueles que estão em Cristo. Na verdade, a morte física não pode ser uma ameaça para ninguém. Já viu aquele ditado que diz que se ter saúde, ou se tiver saúde, está tudo bem. Porque o resto a gente busca. Já viu aquela conversa de compadre, comadre, quando se encontra? Ah, o importante é saúde, né? Porque tendo saúde, o restante a gente busca. Isso não é verdade. É importante buscarmos a saúde física. Claro que sim. Imagino que vocês têm um plano de atividade física e boa alimentação para essa próxima semana. Até por aquilo que você fez nesse feriado. Ou por aquilo que você não fez. É importante buscarmos a saúde física? Claro que sim, nós somos o templo do Espírito Santo, precisamos cuidar bem do nosso corpo físico. Mas a falta da saúde física não é a maior ameaça da humanidade. A maior ameaça da vida humana
é a vida humana acessar a morte física sem ter a necessária preparação para a vida eterna. Ou seja, acessar a eternidade sem ter a marca do sangue de Jesus, isso sim é um problema. Isso sim é um problema. Você tem certeza para onde você está indo? Você consegue nesse momento ter paz no coração acerca do destino eterno? Se você não tem, eu quero convidar você agora a orar comigo. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Hoje, nessa noite de Páscoa. Você pode fechar os seus olhos comigo? É tempo de oração e eu quero que você agora não deixe que nada distraia você. Não deixe que nenhum ruído tire a sua atenção. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus e sair daqui decidido a viver todos os dias que o Senhor lhe dará nesse mundo, sob a força da ressurreição, amando a Jesus e cumprindo a missão que Ele tem para você. Um dia nós ressuscitaremos. Um dia nós ouviremos lá do nosso túmulo a voz do Senhor. E todos ouvirão. Todos ouvirão. A voz do Senhor um dia ecoará no nosso túmulo. Eu desejo que você, ao ouvir a voz do Senhor, tenha em sua vida o sangue de Jesus aspergido sobre ela. Eu desejo que você, apesar dos seus caminhos particulares de vida, apesar da configuração de vida que você tem, apesar dos erros que você cometeu durante a sua vida, apesar de todo o sucesso que você teve durante a sua vida, não importa se você viveu pouco tempo aqui no mundo ou se você passou dos 100 anos aqui no mundo, mas o meu desejo é que, independente da configuração da sua vida, você seja encontrado com o sangue de Jesus derramado sobre você. A Bíblia fala em Efésios 2 que não é por obras, não é por coisas que nossas mãos podem realizar, não é por nosso testemunho, não é por nosso comportamento, não é por nada que possamos criar. Nós somos salvos pela fé por meio da graça de Jesus. É sobre a obra dele, é sobre o favor dele, é sobre o que ele fez e não o que nós não fizemos. É sobre a força do seu amor e não a força dos nossos méritos. Eu desejo que, apesar de todas as suas limitações, que um dia você seja encontrado em seu túmulo marcado com o sangue de Jesus, porque se for assim, você ressurgirá para a glória eterna, para uma vida indescritível, uma vida que não pode ser visualizada por nós ainda, porque não temos capacidade para vê-la. Você um dia, se tiver o sangue de Jesus sobre a sua vida, será convidado para a gloriosa vida com o Senhor, e você verá que o que você viveu nessa vida, nesse mundo, foi uma experiência extremamente passageira, extremamente curta. Conforme diz Tiago em sua carta no capítulo 4, foi um vapor mesmo que sumiu em poucos instantes depois de evaporado. Olha, independente da configuração da sua vida, eu quero muito que você determine os seus dias numa vida que seja sustentada pelo sangue de Jesus. Ele morreu por você, ele ressurgiu para que você também ressurgisse. Ele se entregou para que você pudesse se entregar a ele, para que o espírito da morte jamais encontre, ainda que uma fissura, ainda que uma brecha em sua vida. O sangue de Jesus impedirá que a morte acesse a sua vida.
E depois que vencermos o nosso último inimigo, que é a morte física, nós estaremos para sempre, após a nossa ressurreição, após a glorificação do nosso corpo, para sempre com o Senhor, por toda a nossa vida. Eu preciso perguntar, se por acaso você, que ainda não teve essa experiência de entrega a Jesus, deseja fazer essa entrega nesse momento, levantando a sua mão, com coragem. Se você não teve essa experiência ainda, e deseja ter, sinalize que nós vamos orar por você. Tenha coragem, porque nós estamos falando da coisa mais importante da vida. Tenha coragem, porque é a mais nobre e necessária decisão que você pode ter. Se alguém, levante a mão, que nós vamos orar por você. Nós vamos ouvir a canção e você poderá, mesmo assentado, tomar essa decisão ainda. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Quero mudar a pergunta, ou o convite. Quero convidar para que fiquem em pé aqueles que já entregaram a vida para Jesus e que não tem nenhuma dúvida da sua experiência com o Senhor Jesus. Vai ficar em pé. Você pode aplaudir a Ele pelo amor que Ele derramou sobre nós. Você pode agradecê-lo, dizendo obrigado, Senhor. Toda a glória, todo o louvor, toda a rendição ao Senhor. Toda a rendição ao Senhor. Que bom! Eu entendo porque ninguém levantou na primeira oportunidade. É porque todos nós já estamos. E que coisa maravilhosa! A morte não é ameaça para nós. O túmulo não é o nosso destino final. Nós estaremos com Ele para sempre. Em breve. Espero que eu e você vivamos para acima de 95 anos. Mas, mesmo que vivamos até essa idade, será muito breve. Conversava hoje com a irmã Cleusa lá em casa, enquanto ela foi levar um pouco mais de chocolate para nós, com outras irmãs queridas. Tivemos um tempo tão gostoso em casa hoje pela manhã. E ela falava, pastor, falava para minha mãe, para nós que estávamos ali. A vida passou muito rápida. A vida passou muito rápida. Mas está tudo bem que ela passe. Está tudo bem. Vamos celebrá-la com a intensidade do nosso coração todos os dias. E nesse curto tempo de viagem até o Senhor, nós vamos anunciando que Ele ressuscitou e que nós também vamos ressuscitar. Aleluia. Amém, amém. Nós vamos ressuscitar. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor, por essa noite. A Tua presença aquece o nosso coração.
nós não poderíamos ter uma experiência melhor e maior do que a que tivemos com o Senhor. O Senhor é o guardião dos nossos dias. O Senhor é o guardião da nossa eternidade. O nosso coração fica tão aliviado, Pai, porque não é por nossa força. Nós ficamos com a nossa vida em paz, porque nós estaremos com o Senhor para sempre, não pela força do nosso comportamento, mas por causa do comportamento de Jesus na cruz. Nós estamos tão felizes, Pai, porque conforme a Tua palavra mesma diz, nada pode nos separar do Teu amor. E nós vamos continuar vivendo, Senhor, celebrando tanta coisa boa. Vamos continuar com os nossos braços recebendo tanta gente linda que o Senhor vai trazendo ao nosso meio. E vamos junto com elas e cuidando dos nossos dias, da nossa vida, do nosso comportamento, da gestão do nosso tempo, da gestão das nossas capacidades, dos nossos recursos. Nós vamos cuidando, se amando, se tratando, enquanto o Senhor não nos leva. Mas Deus, nós vivemos e continuaremos a viver esse tempo com tanta paz no coração. Conforme o Senhor mesmo nos diz na pessoa de Cristo: não turbem o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu teria vos dito: eu vou preparar lugar e logo vou buscar vocês. Ah, Deus, muito obrigado pela ressurreição. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada um que trabalhou para que essa noite acontecesse. Muito obrigado por tantos monitores, homens, mulheres, que estão servindo há tantos dias para que pudéssemos viver essa noite. Obrigado por cada um que veio. Obrigado porque o Senhor escolheu cada um para essa noite. Obrigado por tantos que estão nos acompanhando de diversos lugares. Obrigado por esses também. E Senhor, continue a gerar em nosso coração esse sentimento de alegria e de júbilo, para que as pessoas possam ver em nós essas afirmações: o Senhor ressuscitou e nós também ressuscitaremos para a vida eterna. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito estejam derramadas sobre cada um de nós, até aquele grande momento em que nos encontraremos com o Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vamos em paz, gente. Teremos uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.